pessoal, meu nome é Roxana Souza, eu sou engenheira química formada pela Universidade Federal da Paraíba, também sou mestre em engenharia química pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e atualmente eu trabalho numa indústria do ramo da construção civil. É uma indústria que tem algumas plantas espalhadas pelo país e eu trabalho envolvida na parte de processos e qualidade. Além disso, também sou professora da BTQ, que é uma empresa que divulga e fornece diversos tipos de conteúdo sobre a engenharia química, é uma empresa virtual, acho que vocês já ouviram falar. E atualmente, esse ano, na verdade, eu comecei a fazer um MBA em gestão empresarial, porque eu acho que agrega muito, né, nesses outros pontos que nós às vezes não focamos tanto durante o curso, né, nessa parte da gestão da empresa em si. Então, hoje para vocês eu vou contar um pouco mais sobre a minha trajetória do início do curso até agora, né, o que aconteceu nesse meio do caminho. Então, começando lá do motivo que eu escolhi engenharia química. Como eu acho que a maioria de vocês, o que foi que eu pensei? Nossa, eu quero estudar alguma coisa que envolva matemática e química, que são áreas que eu gosto muito e tal. Então eu escolhi engenharia. Aí dentro das engenharias eu fui fazendo um filtro, né? Qual que eu gosto mais e tal. E pensei, poxa, eu ainda não sei exatamente o que eu quero trabalhar. Eu gosto muito da parte de energia, mas eu não tenho certeza do que eu quero trabalhar. Então, acabei optando pela engenharia química por ser uma engenharia muito universal, né? Que a gente pode trabalhar com diversas áreas. Como eu não tinha certeza qual que eu queria, escolhi ela. A melhor escolha que eu podia ter feito. Eu sou muito apaixonada pela engenharia química. Então, eu iniciei o curso, né? Quando eu iniciei o curso, eu senti uma certa dificuldade de absorver da forma que eu gostaria o conteúdo teórico que eu estava vendo. Então, para tentar melhorar essa minha forma de aprendizado, eu pensei, nossa, o que é que eu posso fazer? Além de estudar as milhões de horas que todo mundo tem que estudar. Eu pensei que eu precisava de alguma coisa extra, então eu busquei um projeto de iniciação científica, porque eu iria conseguir, né, ver na prática aquilo que eu estava estudando e, além de tudo, eu gosto muito dessa parte experimental. Então, quando eu terminei o primeiro período do curso, eu busquei projetos de iniciação científica e foi lá, comecei um projeto quando eu estava no segundo período e fui só, terminava um, começava outro, até concluir o curso. Então, por causa das greves, eu acabei passando 5 anos em projetos de iniciação científica. Eu concluí a minha graduação no final de 2016 e iniciei já em seguida no mestrado. Então, mas isso aí vamos guardar um pouquinho. Sobre a graduação, eu busquei esses projetos de iniciação científica porque era alguma coisa que eu achava que iria potencializar o meu aprendizado. E, de fato, ele conseguiu me trazer uma visão bem assim de pesquisador, uma visão analítica. Quando a gente para ver qualquer coisa, o olhar que a gente tem é diferente, é um olhar questionador, de buscar entender o que é que está acontecendo ali, o que é que gerou isso. E aí, antes de entrar na graduação, eu pensava, né, apesar da abrangência, eu tinha um interesse muito grande em energia, mais especificamente no petróleo. Então, quando eu comecei nos projetos de iniciação científica, a oportunidade que eu tive foi em química orgânica, que eu sou muito apaixonada. Então, eu iniciei em química, passei 3 anos em laboratórios de química orgânica especificamente, em projetos de desenvolvimento de novos fármacos. Fascinante. Vocês já pensaram, você entrar no curso de engenharia química e começar a pesquisar a cura do câncer? Pois é, eu fiquei fascinada. E aí, com essa visão de pesquisa de tudo mais, vieram as publicações. Então, eu consegui ter artigos publicados, patentes de projetos de inovação publicados. Pude desenvolver também a habilidade oral através de apresentações de congressos, fui premiada, tudo isso com esses projetos de química, certo? Fui premiada como jovem pesquisadora, viajei, fui apresentar trabalho no Acre, então foi muito enriquecedor, pude fazer ligações à questão do networking, entre laboratórios, entre professores, a desenvoltura de você conseguir que você precisa para desenvolver sua pesquisa. Então tudo isso foi amadurecendo. E aí, ao fim do meu terceiro ano no projeto de Química, surgiu a oportunidade de uma especialização
da ANP, que era um projeto vinculado à universidade, em que você desenvolvia ainda na graduação, como se fosse assim, uma iniciação científica que durava 2 anos, e ao fim do segundo ano você tinha que defender um TCC, que já seria o final do meu curso também, um TCC na área da sua pesquisa. E aí, quando você terminasse a graduação, você sairia também como especialista na área. E como a área era petróleo, era tudo que eu queria, né? Então, por causa da minha experiência com projetos de pesquisa, eu participei da seleção, fiquei em primeiro lugar e entrei nessa especialização da ANP. E aí desenvolvi um projeto relacionado a fluidos de perfuração, que é uma área que eu sou também muito apaixonada e é a área que eu ministro um curso na BTQ. E aí, nessa área, eu fui desenvolvendo a pesquisa nesse mesmo sentido. Eu tive que mudar de área, uma coisa totalmente nova na minha vida, mas novamente, fui buscando estudar, ler artigo e tudo mais e consegui desenvolver a pesquisa. Como eu estava muito envolvida nessa área, foi tudo muito fácil para mim ingressar na pós-graduação, porque eu já vinha de uma área de pesquisa. Então, quando eu estava terminando a minha graduação, por causa de tantas greves, acabou que eu fui estagiar e tudo mais, mas assim, o final ficou mais tranquilo, sabe? Eu acabei postergando um pouco mais o TCC, que já estava pronto, afinal, tantos anos pesquisando, eu já vinha desenvolvendo muita coisa, então, por estar mais tranquilo, eu busquei uma forma de ingressar logo no mestrado. Então eu entrei ainda em 2016, antes de terminar minha graduação, como aluna especial. Na UFPB, no ano que eu entrei, para ser aluna especial só bastava que você tivesse um currículo, né, e a autorização de todos os professores para você cursar as disciplinas do período letivo. Então eu busquei essas autorizações dos professores. Já tinha um orientador, que seria a mesma orientadora do meu projeto de especialização com a ANP. Então, após a autorização dos professores, eu iniciei as disciplinas. E aí cursei um período do mestrado, ainda na graduação. No início de 2017, teve a seleção propriamente dita. A seleção neste ano da UFPB foi constituída de uma prova de inglês e do currículo. Como ao longo da minha graduação eu pude apresentar trabalhos, ministrar aula, que mais? Participar de mesas redondas, teve os projetos de iniciação científica, tiveram publicações de diversos artigos, de algumas patentes, então eu já estava muito envolvida no ramo, então a pontuação para a seleção foi o currículo acadêmico, e uma prova de inglês, que seria só eliminatória. Não teve prova específica. E aí eu acabei passando também em primeiro lugar. No momento não tinha bolsa, mas depois surgiu. E aí eu ingressei no mestrado, também busquei dar aula de reforço por fora, fazer algumas coisas. E fiquei completamente apaixonada do mestrado, porque eu pude continuar a pesquisa que eu já vinha desenvolvendo de fluidos de perfuração. Só dei continuidade a ela, tornando ela maior, mais robusta, mais bem fundamentada, com novas partes desenvolvidas. E as disciplinas que eu cursei a maior parte delas são as disciplinas da grade obrigatória, e como eu gosto muito dessa parte, foi muito boa, foi um aprendizado muito enriquecedor. E as disciplinas optativas, eu tentei me aprofundar na minha área de pesquisa, que é petróleo. Então, pude concluir o mestrado com 1 ano e meio, e antes de eu concluir o mestrado, comecei a trabalhar na indústria. E apesar de ter essa distinção assim, toda essa carga, por mais diferente que tenha sido, por ter passado por química orgânica, depois petróleo, por tudo, nenhum desses conhecimentos foi perdido para mim. Eles me fizeram ser a pessoa que eu sou, ter a visão que eu tenho, a buscar, a pesquisar, a não aceitar os fatos assim muito facilmente, sempre ir atrás. Então, por mais que a gente ainda não saiba onde a gente quer chegar, veja, eu passei por pesquisa para curar o câncer, depois para pesquisa de petróleo, estagiei na indústria de alimentos, trabalho na indústria da construção civil. Então, são áreas muito diversas que a nossa engenharia química permite. Então, por mais que quando a gente inicia, a gente ainda não saiba onde a gente quer chegar, é só não parar. Tudo vai ser um acréscimo, seja uma aula, seja o que for. O meu processo de seleção do mestrado, eu considero que tenha
tenha sido um pouco fácil por não ter a prova de seleção. Mas todos os anos que eu passei me preparando para esse momento serviram quando chegou na hora da seleção. E não só serviram para isso, como também me prepararam com a escrita da dissertação, com essa habilidade, tanto oral quanto escrita, de escrever a linguagem científica. Então, assim, monitorias são fundamentais para você aprender a passar a ideia que você tem, aquilo que você aprende muitas vezes você tem um pouco de dificuldade de passar para frente. Então, eu acredito que toda a experiência extra aula que a gente possa ter durante a graduação, ela é válida, seja para o que for que você queira fazer, seja as empresas júniores, os projetos de iniciação científica, as monitorias, projetos de extensão. Você vai agregar muito, tanto como pessoa, como para você se tornar um melhor profissional, que saiba buscar aquilo que você não sabe, que construa uma visão. Às vezes você nem percebe, mas você acaba tendo essa visão mais diferenciada, vamos dizer assim, certo? Então, espero que tenha ajudado um pouco essa minha breve história, e eu espero que vocês que buscam pós-graduação consigam chegar lá e se satisfaçam tanto como excelentes professores, como excelentes pesquisadores, e que tragam novidades da engenharia química e que façam essas novidades chegar a todo mundo, certo? Tchau, pessoal. Obrigada.